Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre as principais lutas do UFC 318 e analisar ali quem eu acho que deve ganhar. Vou falar aí para quem que eu tô torcendo aí para vencer nesse final de semana e já aproveita e deixa nos comentários aí quem vocês acham que vão brilhar aí nesse evento e claro, né, na luta principal, quem vocês acham que vai vencer entre Max Holloway e Dustin Poirier e conta aí para quem vocês estão torcendo. Então, já deixa um like no canal, se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, eu estou lançando conteúdo diário. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueçam de compartilhar o canal com um amigo aí que vocês sabem que curte MMA, curte UFC. Fechado? Então, bora pro nosso vídeo. Nas lutas principais do UFC, a gente abrindo o card principal, nós vamos ter o já veterano Michael Johnson contra o Daniel Zellhuber, ali na categoria dos pesos leves. E essa é uma luta, não, assim, não vamos dizer, né? Todo mundo, eu diria, né? A maioria dos fãs aí do UFC conhecem o Michael Johnson, né? Nem todo mundo conhece o Zellhuber, né? Ele é um cara jovem, né? Um prospecto aí do UFC. Ele, na minha visão, deve vencer essa luta. É uma aposta do UFC. Ele é bom lutador. Já vai pegar o Michael Johnson ali já, queira ou não, no fim de carreira já. Não acredito que, apesar do Michael Johnson ser experiente, ter mãos muito rápidas ali e ser um lutador muito duro, né? Ele que já deu algumas lutas bem legais aí. Aquela luta que ele fez contra o Justin Gaethje, né? Já enfrentou caras muito bons, né? Como eu citei agora o Justin Gaethje. Ele já lutou contra o Khabib. Então, apesar dele já ter essa experiência, né? Já ter sido testado contra grandes lutadores e ter qualidades, eu não vejo hoje ele conseguindo vencer. Acho que, claro, né? Ele pode nos surpreender aí. Mas eu vejo essa troca de guarda aí, né? Essa troca de geração, né? Essa passagem mesmo, né? Acontecendo e já está acontecendo com outros lutadores, né? Você vê recentemente o Pimblett tendo feito o que fez com o Michael Chandler. Então, Topuria, né? Vencendo o Charles. O próprio Arman vencendo o Charles. Então, a gente está vendo mesmo que a nova geração tá vindo aí. E tá vindo com força, e acho que essa é uma das lutas aí que vai mostrar isso e vai alçar os novos talentos a um outro patamar e a visão de todos aí que acompanham o UFC. Aí depois, na outra luta, na sequência dessa, né? Vamos ter o Kevin Holland contra o Daniel Rodrigues. E eu vejo favoritismo pro Kevin Holland, né? O Kevin Holland vem de vitória contra o Vicente Luque. O Kevin Holland parece estar muito focado, né? Nas últimas lutas dele. E a gente sabe que ele tem qualidade, que ele tem talento, né? O que às vezes complica ali mesmo na situação dele é quando ele não tá 100% focado, né? Quando ele vai lutar, né? Ele gosta de lutar, né? Sempre que a gente vê ele sempre muito ativo, né? Sempre fazendo muitas lutas. E tanto que essa luta contra o Vicente Luque foi recente. Ele é um cara muito ativo, né? Gosta de estar lutando. Mas a questão dele é a questão do comprometimento mesmo. Quanto que ele vai estar focado ali nos treinamentos, quanto que ele vai estar focado ali em estudar o seu adversário, em se dedicar mesmo para isso. Porque a gente sabe que quando ele faz isso, ele é um cara muito perigoso e um cara que consegue vencer suas lutas. E nessa luta eu vejo ele vencendo. Acredito que essa será uma luta completamente de striking. Essa é uma luta em pé. E o Kevin Holland é sim um bom striker, né? Ele já enfrentou muitos nomes aí, né? Também enfrentou o próprio Vicente Luque, enfrentou o Hamza Chimaev, apesar de ser perdido, enfrentou o Renier de Ridder, enfrentou o Ponzinibbio, que inclusive ele venceu. Então, um cara que tem experiência, tem muito poder de fogo, tem talento, e eu vejo ele muito comprometido, muito focado nesses últimos tempos, e por isso eu acredito que ele vai vencer no sábado.
Aí na sequência dessa luta a gente tem Dan Ige contra Patrício Pitbull, uma luta válida ali na categoria dos pesos pena. Vai ser uma luta bem interessante e eu acho um bom casamento. Algumas pessoas falaram que não entenderam o Pitbull ter aceitado essa luta, mas eu vejo sentido, até porque o Dan Ige ali tá ali no top 15 e o Pitbull vem de derrota pro Pantera. Acho que essa luta faz sim sentido, até porque se o Pitbull vence, ele entra no top 15. Aí às vezes ele, pela idade dele, né? Também pelo nome que ele já tem, né? Ele já é conhecido, né, dos tempos de Bellator, PFL. Acho que ele, se vence essa luta do Dan Ige, e eu acredito que ele vai vencer. Vai ser uma luta muito divertida, inclusive, né? Porque o Dan Ige é um lutador que coloca pressão, que busca a luta, e o Pitbull é o mesmo, né? É um lutador que gosta da guerra ali, né? Então essa luta promete ser bem divertida, né, aos meus olhos. E como eu tava falando, se o Pitbull vence, ele entra ali já no top 15. E às vezes ali com mais 2 rodadas ali, ele pode ali estar sendo um contender ali pelo cinturão. Ele tem 38 anos, é muito experiente, já passou por várias batalhas, né? Várias guerras. E eu acho que ele é favorito e eu acredito na vitória dele. Apesar do Ing também ser muito bom, ser experiente. Mas eu vejo o Pitbull como um lutador mais completo, um cara que já foi campeão na carreira, né? E vai vir com tudo, né? Ele sempre teve o objetivo de lutar no UFC. Eu realmente acredito que ele vai e quer muito se recuperar da última derrota e quer conquistar o espaço dele no UFC. E acho que esse pode ser o primeiro passo dele, né, o caminho mesmo para ele conseguir essa recuperação e se colocar ali como um postulante na categoria, porque qualidade a gente sabe que ele tem. E se ele vence o Dan Ige, a gente tem muitas lutas ali que seriam legais ali de colocar ele ali. Tem vários lutadores ali na categoria dos penas ali, tem Josh Emmett, tem Arnold Allen, né, que é um cara novo, também muito bom. A gente tem o Diego Lopes ali. Então tem muita coisa aí que pode acontecer nessa categoria. Vamos esperar, mas eu acho que o Pitbull vence essa luta e se firma na categoria, se firma como um contender e se recupera da última derrota. E aí no Common Event nós vamos ter o Borrachinha contra o Kopilov. Luta interessantíssima, né? Borrachinha que deixou claro que agora não vai mais seguir aquelas estratégias, né? Como foi na luta contra o Robert Whittaker e o Strickland, né? Que a gente até teve um Borrachinha irreconhecível, né? O cara que estava mais cauteloso, esperando, né? Diferentemente daquele Borrachinha lá no início dele, da trajetória dele lá no UFC. Que era um cara que botava pressão, que colocava golpes duros nos seus adversários. Um cara que andava para frente, né? Que não fugia mesmo da guerra, né? E nessas últimas 2 lutas ele ficou realmente irreconhecível e tanto que gerou aí as derrotas dele, porque ele realmente parecia muito desconfortável estar fazendo as estratégias que ele fez e não parecia ser o estilo dele mesmo, né? É o que a gente vê muito por aí, né? Outros jornalistas falarem que é realmente muito difícil para um lutador alterar totalmente o seu estilo de luta, né? Alterar seu jogo para se adequar a uma luta em específico, né? Porque isso vai colocar ele fora de uma zona de conforto ali que ele está acostumado, que ele sabe o que fazer, onde ele se sente seguro, né? Então, eu acho que isso atrapalhou muito o Borrachinha e vamos ver, né? Qual vai ser a postura dele para essa luta, né? Porque se ele realmente fizer o que ele prometeu, né? Depois dessas 2 derrotas aí que ele sofreu recentemente, né? Eu acho que vai dar uma luta bem interessante e vai ser bem diferente, entendeu? Porque aí a gente pode ver uma versão um pouco mais parecida com aquela que ele teve no início da sua trajetória do UFC. Porém, ele vai enfrentar um cara bem talentoso, um ótimo striking, que vem de vitória, quer conquistar seu lugar na categoria e eu vejo o Kopilov até como favorito, né?
mesmo com o Borrachinha falando, né, que vai alterar a estratégia e tudo mais, eu vejo o Kopylov pelo momento atual, né, que o Borrachinha vem em baixa, né, e o Kopylov, pelo contrário, em alta, né, eu vejo vitória dele, acho que ele vai estar mais confiante, né, acho que ele está preparado ali para conquistar o lugar dele ali no top 15 e acredito que ele vai vir com tudo também para poder avançar na categoria. Afinal, imagino que ele tenha pretensões ali de ainda se tornar campeão, de estar ali num top 5 futuramente. Então, eu imagino que ele deve estar muito focado para essa luta, vai chegar bem preparado. Essa luta promete ser muito pegada, promete ser uma guerra. Eu espero que seja, né? Porque para fazer que ainda o card seja melhor, né? Que seja interessante, que as lutas cative os fãs, né? Que os fãs possam conhecer alguns lutadores ali que só faz parte ali mais conhecimento de um público hardcore, né? Que nem o Kopylov ali. Eu imagino que nem todos conheçam ele, mas eu garanto, ele é um lutador bom, é um cara bem perigoso e eu acho que ele vai levar perigo pro Borrachinha e vai dar uma luta bem difícil para ele. Então, é para ficar de olho nessa luta. Meu palpite é que o Kopylov vence. E caso isso realmente aconteça, a situação do Borrachinha vai ficar bem complicada na categoria, né? Porque aí ele vai perder para um cara que não tá no ranking, vai chegar à terceira derrota seguida. Ele é um cara caro pro UFC, né? Então, eu acho que ele vai entrar numa posição ali bem complicada. Então, vejo que tá muita pressão nas costas dele por uma vitória. Ele precisa vencer, porque senão ele vai realmente se colocar numa situação muito delicada ali com o UFC, até nos olhos do público mesmo. Então, ele precisa desesperadamente vencer, e ele disse que se vencer, vai chamar o Khamzat Chimaev. Não sei se essa luta acontece, mesmo que o Borrachinha vencendo, né? Porque eu imagino que o Khamzat vai se tornar campeão, e tem muitos outros ali na frente do Borrachinha, mesmo uma vitória do Borrachinha, para disputar esse cinturão. Eu sei que o Chimaev e o Borrachinha já tem uma rivalidade ali pré-estabelecida, tem desavença, já tiveram luta marcada já no passado. Porém, não é o momento, né? Infelizmente, o Borrachinha caiu demais e não é um cara para lutar ali pelo cinturão. Imagino que, sei lá, que se o Duplessis consiga vencer o Chimaev, que eu não acredito que vai acontecer, e o Borrachinha vence o Kopylov agora, aí eu até imagino que futuramente ali essa luta faça mais sentido. Porém, se o Chimaev se tornar campeão, dificilmente essa luta vai acontecer num curto prazo aí. Aí eu acredito que se o Borrachinha vence o Kopylov, eu acho que o Borrachinha vai ter que vencer mais uma ou duas lutas ali e rezar, né, pro Chimaev não sair do UFC, né, como já foi ventilado ali, para que haja alguma chance disso acontecer. E ainda tem que torcer pro Chimaev, continuando, consiga defender seu cinturão, né, consiga vencer eventualmente, sei lá, uma revanche com o Duplessis, um Caio Borralho ou o Imavov, porque esses caras vão vir atrás dele e estão na frente do Borrachinha aí na corrida pelo cinturão. E então, agora, falando da luta principal, né, a luta mais aguardada, a luta de número 3 entre Dustin Poirier e Max Holloway. Eu tenho uma correção para fazer em relação ao meu vídeo sobre o Dustin Poirier. O Dustin Poirier vai fazer a luta de número 41 da carreira dele. O Dustin Poirier tem 40 lutas já, e que eu puxei essa informação em alguns sites, e aí só estava marcando o número de vitórias que ele tem, que são 30 vitórias, e o número de derrotas, que são 9. Mas ele também tem um no contest, que eu não me atentei, e então eu estou me corrigindo agora. O Dustin Poirier fará a luta de número 41 nele, provavelmente será a luta de despedida dele. E, cara, uma luta muito aguardada, né? Uma luta que vai mexer muito com os fãs, né? Deixa o nosso coração dividido, né? Porque são dois lutadores que eu imagino que a grande massa, né? E o público médio e até o hardcore goste muito deles.
Dois caras muito empolgantes, dois caras muito bons, dois caras que já se enfrentaram 2 vezes no passado, né? Em outras circunstâncias, é claro. E é maravilhoso que essa luta vai acontecer novamente. Eu estou muito ansioso por ela. Eu imagino que essa luta vai se estender durante 25 minutos. Acho que vai ser uma guerra ali, onde os dois vão trocar porrada ali. Vai ser uma luta eletrizante. Eu imagino que ambos vão sair bem machucados ali. Porque, como eu disse, né, são lutadores de altíssimo nível, né? Principalmente no striking. Então, eu acho que é inevitável que eles não se machuquem nessa luta, né? E ao menos que, claro, né, por ironia do destino, né, alguma mão entrar ali, algum deles cair, mas eu acho difícil, né? Até porque o Holloway, mesmo tendo sido nocauteado na última rodada, a gente sabe que ele é um cara difícil de cair, aguenta numa porrada, né? O cara que mais sofreu golpes aí na história do UFC. E por outro lado também, o Poirier também é um cara difícil de ser nocauteado. E foi algumas vezes na carreira, né? Foi nocauteado pelo McGregor já, foi nocauteado pelo Justin Gaethje. Mas ele é difícil de ser nocauteado, resiste bastante a dano. E o Holloway, geralmente, quando ele consegue o nocaute, né? Ele é um cara que vem construindo o nocaute ao longo da luta, né? Se você olhar contra o Justin Gaethje, né? Ele nocauteou o Justin Gaethje ali no último segundo ali do quinto round. Ele bateu muito no Justin Gaethje até chegar naquele momento. E então, o Holloway é um lutador dessa característica, né? Ele é um cara que constrói seus nocautes. Então, a luta vai se arrastando até os últimos rounds ali, os championship rounds ali, né? O quarto, quinto round, para acontecer, né? E às vezes nem acontece. Às vezes o Holloway vai batendo, minando o seu adversário ali durante toda a luta e acaba vencendo na decisão. Então, por isso, dentro da minha visão, eu vejo essa luta se prolongando até o final, durante os 25 minutos, o que é ótimo, né, para nós, né, porque deve ser um grande show ali, deve ser uma luta muito disputada. E agora, eu admito, né, para vocês que eu tô muito dividido nessa luta, porque eu gosto muito dos dois. Eu não queria que o Dustin Poirier lutasse contra o Holloway na luta de despedida dele, porque eu queria torcer pro Poirier na luta de despedida dele. Porém, eu sou muito, muito, muito fã do Holloway. O Holloway é um dos meus lutadores preferidos. Gosto demais de ver o Holloway lutar. E eu adoraria ver ele ser o primeiro lutador que conseguiu defender o cinturão BMF. E eu acho que, pro bem da categoria, seria melhor que o Holloway vencesse também, né? Porque aí você tem outras narrativas que pode acontecer ali. O Holloway poder enfrentar o Charles aí na sequência aí pelo cinturão BMF, que seria uma outra grande super luta, seria a segunda luta entre eles. Seria uma revanche muito legal. O Holloway entrar ali também como um contender ali para lutar pelo cinturão, uma revanche dele contra o Topuria, né? E vamos lembrar que até o nocaute o Holloway estava melhor na luta. Então eu acho que seria legal até de ver uma luta entre eles novamente. E a gente tem muita luta ali que pode ser interessantíssimo para ver ali o Holloway tá envolvido. Então a minha torcida vai para ele, mas eu vejo um leve favoritismo para o Poirier, por conta já de ter vencido o Holloway 2 vezes, né? Então a vantagem psicológica tá do lado do Dustin Poirier. O Poirier tá num shape muito bom, tá treinando bastante. Imagino que ele esteja motivado, né? Porque é a luta de despedida dele. Vai estar lutando no seu estado natal, na Louisiana. Então, eu imagino que ele vai fazer de tudo para se despedir com uma vitória ali e se aposentar como o campeão BMF. Mas agora nos resta aguardar, né? Minha torcida vai pro Holloway, mas nada contra o Dustin Poirier, né? Como eu disse, eu gostaria que, sei lá, que ele lutasse contra o Justin Gaethje, né? Numa terceira luta ali, de despedida ali, para mim poder torcer para ele. Mas aqui nesse caso, realmente, eu não consigo não torcer pelo Holloway, porque é um dos meus lutadores preferidos e talvez até o meu preferido em todo o UFC. Então, a minha torcida vai para o Holloway, porém vejo leve favoritismo. Aquela coisa ali, 52-48 ali para o Poirier, mas é uma luta muito difícil de apontar um vencedor, porque ela vai ser nivelada ali num nível muito alto, né? Disputada por caras de excelência. Então,
Agora nos resta aguardar. E lembrando, né, hoje tem a coletiva de imprensa do UFC 318. O UFC marcou lá que vai estar ao vivo às 7 horas da noite. Então, para quem quiser acompanhar, vai estar lá no canal do UFC a coletiva de imprensa aí no YouTube. Fechado? E amanhã também já tem a pesagem oficial e a pesagem cerimonial também, que acontece na parte da noite. E se você curtiu o vídeo, já deixa um like, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo. E comentem aí quais os resultados que vocês acham que irão acontecer de todas as lutas que eu falei. Para quem vocês vão torcer aí? Pro Dustin Poirier ou pro Max Holloway? Deixa aí nos seus comentários que eu vou acompanhar. Fechado? Tamo junto e até a próxima.